Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Me chamo Alejandro. Hoje eu vou estar trazendo uma palavra que de manhã Deus me deu. Encontra-se lá no livro de Esther. Eu fui lendo do capítulo 1 ao capítulo 6. E Deus ele tem falado muito comigo nessa palavra. Por quê? Nos primeiros capítulos a gente vai ver que Mordecai ele salva a vida do rei. Ele está sentado à porta e por coincidência ele ouve alguns falando. Só que aquilo não foi coincidência. Aquilo não foi por acaso. Deus colocou Mordecai ali. Deus colocou ele ali na porta. Porque ele estava na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Para pegar e ouvir aquela conversa. Para salvar a vida do rei. E isso me chama a atenção. Que quando o rei ouve que Mordecai faz isso, ele acrescenta no livro. Só que ele não realiza uma honra para Mordecai no início. Ele se esquece. Só que mais à frente a gente vai vendo que se levanta, o rei Assuero levanta um homem chamado Amã. Amã é um homem que é descendente de Agag, que foi o rei do Amalequita. Ele é descendente de Amalequita. E os Amalequitas, eles não se dão bem com Israel. Então Amã, quando ele é honrado, ele está abaixo do rei, o rei manda que todos se prostrassem diante dele. Então quando ele está passando, todos se prostram. Só que quando ele olha para Amã, quando ele olha para o Mordecai ele não se prostra. Por quê? Porque ele fala que aí os servos perguntam: por que você não se prostrou? Por que você desobedeceu a ordem do rei? E eles sempre perguntaram, e ele só uma palavra só que ele falou: eu sou judeu. Por que ele falou isso? Porque o que ele quis dizer é assim, ó: eu sou judeu, eu não me prostro diante do inimigo, eu só me prostro diante de Deus. Eu não vou ficar prostrado, me inclinando para aquele que é meu inimigo. Eu não vou ficar prostrado para essa situação que tem acontecido. Então, se você está passando por uma situação, não se prostre na frente da sua situação. Se prostre diante de Deus, porque Ele pode mudar a sua situação. E mais à frente, Amã ele fica enfurecido com aquilo. Ele fica perturbado e aquilo ali tira a paz dele. E para a gente ver que Amã ele ficou tão perturbado com aquilo, esses acontecimentos aconteceram no 7º ano do reinado do rei Assuero. E só no 12º ano ele começa a preparar, que é onde ele tira o sorteio, que é o dia do Purim. E quando ele tira o sorteio para finalmente acabar com Israel, para acabar com os judeus, enquanto ele está tirando o sorteio, Israel está se preparando nesse mesmo dia para celebrar o dia em que eles foram libertos do Egito. Então, enquanto o povo judeu, enquanto o povo de Deus está celebrando o dia de libertação, no mesmo dia o inimigo está preparando a exterminação do povo. E Amã ele é astuto. Ele vai até o rei, e quando ele vai até o rei, ele fala com palavras que agradam o rei. Só que quando ele fala, o rei ele aceita a palavra de Amã e fala. Ele dá um anel sinete, que é um anel que para oficiais, para fazer documentos oficiais. O que ele deu? Ele deu carta branca para Amã agir. E ainda falou: faça com esse povo o que você quiser. É como se o povo judeu fosse qualquer coisa. Faça o que você quiser. É só um povo, toma, é tudo seu, pode fazer o que você quiser. Só que não é assim. Com o povo de Deus você não se brinca. Com o povo de Deus você não mexe como se fosse qualquer um. Você não pode pegar o povo de Deus e falar: eu faço o que eu quero, eu brinco com ele. Não é assim que você mexe com o povo de Deus. E Amã, ali, quando ele bota o documento oficial, ele joga para as nações todas verem, para o reino todo ver, ele e o rei, eles vão celebrar. Eles bebem juntos. E ali eles estão na alegria, tudo, porque tudo está indo conforme o plano deles. Só que eles estão enganados. Porque desde o início, antes mesmo de Esther ser coroada rainha, Deus ele já estava preparando o plano. Ele já estava... Porque o rei se esqueceu? Porque o rei não honrou Mordecai antes? Porque lá ele poderia até ser honrado, só que a honra não seria tão grande quanto agora que está por vir. E a Esther, ela foi rainha porque Deus
tinha algo para fazer ali. Deus tinha que usar ela para salvar o povo. Então que desde o início o plano de Deus tem ocorrido. E Amã ele só foi uma peça no plano de Deus. Ele pensou que ele estava por cima, só que enquanto ele estava com um plano, Deus já estava com um contraplano. Enquanto ele esperou 5 anos para agir. Só que Esther, quando ela vê que o povo está sendo perseguido, que Mordecai fala com ela simplesmente com 3 dias de oração e jejum, ela entra à presença do rei e o rei lhe atende. Ela fala com o rei e o rei abaixa o cedro. Mesmo que aquilo que ela fez foi uma atitude corajosa, porque você só poderia entrar na presença do rei se você sendo convidada, chamada pelo rei, e se o rei abaixasse o cedro. Só que ela não entrou sozinha, ela entrou com a direção de Deus. Deus levou ela lá e Deus deu a vitória para ela. Ela chamou, ela foi inteligente, ela foi sábia. Ela chamou o Assuero e Amã para um banquete. Ela estava se aproximando do rei, ela estava tendo mais intimidade com o rei. E com isso, ela para no final ela fazer o pedido dela. Só que enquanto isso, Amã, quando ele sai do banquete, ele está muito alegre. Só que quando ele passa por Mordecai ele não se curva e não se prostra. Ele não vê Mordecai com medo. Ele não vê Mordecai frustrado. Porque Mordecai ia morrer, o povo judeu ia morrer. Só que ele não via medo na cara de Mordecai. E isso tirou o sério dele. Ele ficou perturbado com aquilo. E ele prepara a forca. Ele quer matar Mordecai de qualquer jeito. Tanto ódio que ele tem que ele não quer nem esperar o dia chegar. Ele quer matar logo Mordecai. E quando ele prepara a forca e está no pátio esperando o rei chamar, o rei ele se lembra. Ele não dorme. Deus traz a memória do rei. Então se você achou que você estava esquecido, se você achou que você não vai ser lembrado, você está enganado. Porque Deus, tudo ocorre da maneira que Deus quer. Tudo segue o plano de Deus. Porque os planos de Deus são perfeitos. Então o rei se lembra. O que a gente fez para honrar esse homem? E os servos do rei falaram, nada. Então o rei falou, quem está no pátio? Ele falou, Amã. Então manda que venha. Olha o que Deus vai fazer na tua vida. Ele falou, Amã, o que você faria para honrar um homem? E Amã, pensando que era para ele, estava enganado. Aí, tudo aquilo que Amã queria, Deus dá para Mordecai. Porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer o inimigo. Ele vai fazer o inimigo preparar a sua honra. Ele vai fazer o inimigo preparar para você ser exaltado. O inimigo que tanto quis te matar. O inimigo que tanto quis te ver por baixo, vai ter que te ver por cima. E ele mesmo vai preparar e vai te levar entre a cidade, honrado. E Amã, vendo que a humilhação foi tremenda, ele volta para casa correndo. Só que quando ele chega em casa, a mulher dele fala uma palavra muito interessante. Porque antes a gente vê que a mulher dele falou, prepara uma forca. E ele se agradou daquela mensagem. Só que quando ele chega em casa, ela fala, se esse homem é judeu, certamente tu estás derrotado. O que ela quis dizer com essa palavra judeu? Esse homem, ele tem um Deus. É isso que quer dizer. Se esse homem é judeu, se esse homem tem um Deus, você não tem como derrotar. Porque o nome dele é o Senhor dos Exércitos. É o meu Senhor. É quem cuida de nós. E a gente não vai ser derrotado pelo inimigo. Então mais à frente a gente vê que Amã, ele é rapidamente pego pelos servos do rei. E vai pro banquete. Só que quando ele vai pro banquete, ele achou que, tá tudo bem. Só que não está. Porque quando ele vê ali, a rainha faz o pedido. E qual é o pedido? Ela pede para fazer Amã ser executado. E o rei executa Amã na mesma armadilha que ele preparou para Mordecai. Então o que eu quero falar na tua vida? Se prepararam uma armadilha para você. Se você acha que eles estão por cima, você está enganado. Porque o inimigo ele só está seguindo o plano porque enquanto Deus está dando corda. Porque tudo está no controle de Deus. E quando chegar a hora certa, quando chegar o momento certo, você será honrado, você será exaltado. Então fique com essa palavra no seu coração, porque a armadilha, a ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. O controle está na mão de Deus, Ele não deixará você perecer. Fique com essa palavra no teu coração, guarde ela, porque Deus ele vai falar muito com você, tá bom? O inimigo ele pode até preparar, ele pode achar que está por cima,
Só que para Deus, Ele só está seguindo o caminho que vai fazer você você e a sua família serem exaltados, honrados, porque o que Deus tem para a gente é muito maior daquilo que a gente pode imaginar. Muito obrigado a todos que acompanharam, que entenderam a mensagem. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá? Fiquem com Deus, que vocês sejam abençoados cada dia mais. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o gostei, um sininho aí, tá bom? Para vocês receberem os novos vídeos, tá bom? E se as dúvidas constantes ou acontecimentos que vocês têm passado, se quiserem deixar no comentário para me estar respondendo, eu vou estar aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Um ótimo dia. Amém, amém e amém.